Agora, pessoal, a gente vai dar uma passada rápida para que vocês conheçam os métodos anticoncepcionais. É importante que vocês conheçam esses métodos anticoncepcionais, mesmo que vocês não tenham vida sexual ativa, porque um dia, provavelmente, todos vocês vão ser indivíduos sexualmente ativos. Então, é importante que vocês conheçam as formas de se prevenir, tanto de uma gravidez indesejada, como de doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, a AIDS. Então, quando a gente fala de métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, a gente está falando de métodos que impedem a fecundação. Ou seja, são métodos que não deixam o óvulo encontrar o espermatozoide ou o espermatozoide encontrar o óvulo para que ocorra uma gravidez. Essa é a função dos anticoncepcionais ou contraceptivos. É sempre bom lembrar que não é responsabilidade apenas da mulher ou responsabilidade apenas do homem, mas uma responsabilidade do casal se precaverem contra as doenças ou contra uma gravidez indesejada. Nessa sociedade da gente, muitas vezes a gente criminaliza a mulher porque ela engravidou, mas na realidade a responsabilidade é tanto do homem como da mulher. Não existe um mais responsável ou um menos responsável, a responsabilidade é do casal. O método deve ser escolhido geralmente com a ajuda de um profissional da saúde. Bom, pessoal, como vocês sabem, existe o posto de saúde na cidade de vocês. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem escolher algum dia, precisarem escolher um método concepcional, você pode ir no posto de saúde que eles vão lhe indicar o melhor para a sua situação. Você pode fazer uma consulta com um médico para entender esse tipo de método anticoncepcional e escolher o melhor que se adapta à realidade de você enquanto casal ou você solteiro que tem vida sexual ativa. O primeiro tipo de método concepcional que eu vou falar com vocês são os de barreira. Esse nome é interessante porque ele já explica basicamente a função dos métodos anticoncepcionais de barreira. Porque o que é que eles fazem? Eles fazem uma barreira que vai impedir que os espermatozoides encontrem um óvulo. Esses são os métodos anticoncepcionais mais simples e mais fáceis de usar, por isso a gente pode considerá-los mais eficientes. Entre eles a gente tem a camisinha ou preservativo masculino, que é um dos métodos mais indicados para o uso, porque além de ser um contraceptivo, ou seja, além de evitar a gravidez com bastante eficiência, a camisinha ela é também uma proteção contra IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, como por exemplo a AIDS. Além disso tudo, a camisinha é barata, a gente tem ela tanto barata para comprar na farmácia, no mercadinho, como ela também existe ela no posto para doação. Você vai lá e pega a camisinha. É um dos métodos que a gente não precisa de receita, só de bom senso para usar. Além do preservativo masculino, a gente tem também uma camisinha feminina. Essa camisinha feminina ela é semelhante a esse preservativo masculino, eu vou mostrar as duas mais adiante, e ele é inserido na vagina antes do ato sexual. Da mesma forma como o preservativo masculino, ela vai proteger contra doenças, não tem nenhuma contraindicação, todos podem usar e não precisa de receita. Então, pessoal, esses são os dois métodos anticoncepcionais mais simples e que tem uma melhor eficácia no uso contínuo. Principalmente aqueles indivíduos que vão ter vários parceiros sexuais ou daquele momento da vida que a pessoa vai ter vários parceiros sexuais. Ela não vai ter como controlar com quem esses parceiros vão estar se relacionando. Então ela vai precisar de um método que proteja de infecções. E esse método indicado é a camisinha. Aqui, pessoal, a gente tem também um método que já foi bastante usado, que é o diafragma. É uma pequena capa de borracha ou silicone, eu vou mostrar a vocês mais adiante, que deve ser inserido na vagina pela mulher antes de cada relação sexual. Esse método ele é mais complicado porque ele vai precisar de um exame médico, vai ser usado com espermicida. Quando a gente fala espermicida, é uma substância para matar os espermatozoides e deve ser higienizado e armazenado corretamente. Ou seja, como ele é uma coisa que depende de você lavar para usar outra vez, ele pode trazer para a mulher infecções, bactérias ou vírus, pode se aproveitar disso para atacar o sistema genital feminino. Por isso que ele não é tão legal quanto a camisinha masculina ou feminina.
Aqui, pessoal, a camisinha o preservativo masculino, todo mundo já conhece. Aqui a gente tem o preservativo feminino. E aqui são os dois numa comparação. Esse de cima, menorzinho aqui, é o preservativo masculino. E esse de baixo aqui é o preservativo feminino. Ambos são seguros e oferecem uma proteção bacana para o ato sexual. Aqui está ensinando a colocar os dois. Geralmente, pessoal, quando você for abrir a camisinha, você abre ele com as mãos. Nunca use dente ou tesoura, porque você pode furar ou rasgar a camisinha e ela vai ficar inutilizada. No caso masculino, você deve apertar a ponta do preservativo até sair todo o ar. Por quê? Porque nessa ponta é onde vai ficar o sêmen. Lembra que a gente estudou que o sêmen ele é a mistura do espermatozoide com o líquido seminal e o líquido prostático? É nesse sêmen que vão estar os espermatozoides que você não quer que chegue no interior do útero e não encontre o ovócito. Por isso que é importante você apertar e deixar um espaço na ponta da camisinha para que esse líquido ele se armazene aí. Depois de ter feito isso, você desenrola a camisinha até a base do pênis e na hora de retirar, você retira com cuidado para que ela não vaze. Você dá um nó e joga no lixo. Já a camisinha feminina, ela é um pouco mais complicada para a mulher usar, porque ela vai ter que inserir na vagina. E ó, ela vai ser usada dessa forma. Aperte o anel menor no meio, formando um 8, como está aqui na figura. Coloque no fundo da vagina com o dedo, tá aqui a imagem explicando. Ó. O anel maior fica para fora. Ou seja, ela insere essa camisinha na vagina, coloca ela dentro do canal vaginal e deixa essa outra parte que é onde vai ser inserido o pênis para a relação sexual. Quando você for retirar essa camisinha, você toma cuidado para quando tirar não vazar. E aqui também está mandando, ó, tome cuidado para o pênis não entrar pelo lado. Ou seja, ele só pode entrar por onde tem a camisinha, senão não vai ter proteção. Ao terminar da mesma forma, torça o anel um pouco, o anel de fora, puxe para fora, dê um nó e jogue no lixo. É importantíssimo você entender isso aqui, ó. Só a camisinha ela é um dispositivo de uso único. Ou quer dizer, cada relação sexual você vai ter que usar uma camisinha nova, beleza? Aqui, ó, mostrando como é que funciona a camisinha feminina, para que a gente entenda melhor, já que ela é vamos dizer assim, um método anticoncepcional que funciona dentro do organismo. A gente não enxerga, ó. Você coloca a camisinha e ela protege toda essa região, que não vai entrar em contato com o pênis, porque ele vai ser inserido aqui, ó. Mesmo que, vamos dizer, o seu parceiro ele esteja doente, dificilmente ele vai conseguir passar alguma coisa para você, porque ele não vai trocar com você fluidos, que é onde ocorre a contaminação. E esse aqui é o diafragma. Esse aqui, pessoal, é o diafragma. Eu vou deixar para vocês uns vídeos da mulher falando como é que usa, como é que coloca, todos esses para ficar mais simples para vocês. Diafragma, geralmente você passa um espermicida, faz do mesmo jeito o 8, como a mulher ensinou no último vídeo, insere ele na vagina e ele vai ficar aqui. Todo e qualquer espermatozoide que entrar aqui, ele vai morrer. Aqui, ó. Ela mostrando, eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem melhor isso. A gente tem também, pessoal, os menos indicados de todos os métodos anticoncepcionais. Os que têm mais chance de falhar. São esses aqui que eu vou apresentar agora para vocês. São os métodos anticoncepcionais comportamentais. Ou seja, o que é que quer dizer isso? São atitudes que vão ser tomadas para evitar, que podem evitar gravidez. Eu coloquei até em vermelho aqui, ó, que são esses dois que são os comportamentais. O que são eles? A tabelinha. A tabelinha, pessoal, ela consiste em quê? Na marcação dos dias férteis da mulher dos dias férteis e não férteis da mulher, acompanhando o ciclo menstrual. Isso é muito arriscado porque o ciclo menstrual da mulher ela varia. Não são 28 dias perfeitos. Vai ter mês que ele vai demorar mais para chegar e vai ter mês que ele vai chegar mais rápido. Então isso é muito arriscado, é de muito risco você usar tabelinhas. Eu estou mostrando aqui porque tem muita gente que acredita nisso, mas eu garanto a vocês que é melhor vocês usarem camisinha ou outro método. Nenhum desses dois métodos que eu estou apresentando agora, eles são, como é que eu posso dizer, indicados. Eles são os métodos mais fuleiros, mais ruins que tem para vocês utilizarem. O outro
é o coito interrompido. Quando a gente fala em coito interrompido, a gente está falando o quê? Interrompe-se a penetração antes da ejaculação, ou seja, antes de ejacular, você retira o pênis da vagina e ejacula fora. Entretanto, pessoal, nem sempre o homem ele vai ter essa sensibilidade de conseguir tirar esse pênis antes. Provavelmente a mulher vai engravidar. Além disso, existe no nosso organismo uma defesa que é uma pequena quantidade de sêmen enviada antes e tem espermatozoide. Essa quantidade de pênis que é enviada para limpar a uretra, ela pode causar a gravidez também. É um método que não é indicado e é um método que é falho. Então, toda vez que alguém falar de coito interrompido e tabelinha, você já sabe que são métodos comportamentais e que não tem eficácia garantida. A eficácia deles é muito baixa. Bom, pessoal, continuando, a gente também tem os métodos anticoncepcionais hormonais. Esses aí, eles são métodos que utilizam de hormônios e atuam no ciclo menstrual. Ou seja, quando a gente fala de métodos anticoncepcionais hormonais, são métodos que utilizam os hormônios e atuam impedindo a ovulação de alguma forma. O mais conhecido é a pílula, comprimido, como você queira chamar, que ela é feita com hormônios sintéticos que impedem a ovulação, ou seja, o mais conhecido deles é a pílula. A pílula ela é feita com hormônios sintéticos que impedem a ovulação. E nesse caso, pessoal, ela é um método anticoncepcional que é muito importante e só pode ser feito com acompanhamento médico, porque envolve hormônio, envolve exames que são necessários para fazer. Logo, esse é um método que vai ser um pouco mais complexo de se usar, porque ele vai ter que ser feito por um médico. E também ele vai trazer alguns riscos ou alguns comportamentos colaterais, efeitos colaterais, como por exemplo, pode causar inchaço e pode causar também o aumento de pressão arterial, por exemplo, na mulher que toma esse tipo de medicamento. Além da pílula, a gente tem medicamentos que são injetáveis, que vão fazer da mesma forma, impedir, acelerar ou parar com a ovulação, um anel intravaginal, um adesivo transdérmico e um implante subcutâneo. Todos esses vão liberar de alguma forma os hormônios e com o tempo a ovulação ela vai parar, vai cessar. Por isso a mulher vai ficar livre de gravidez. Entretanto, esse tipo de método ele não protege a mulher contra, por exemplo, a AIDS, porque ela não vai, se ela não usar camisinha, usar apenas a pílula, ela não é protegida contra a doença. Só o único método que protege contra doença e contra gravidez são as camisinhas masculina e feminina, que é onde não ocorre contato com fluidos da vagina e fluidos do pênis, como por exemplo o sêmen. Existe também, pessoal, um método anticoncepcional hormonal que ele vamos dizer assim, ele é quando os outros métodos anticoncepcionais falharem. É um método que vai causar bastante efeitos colaterais, entretanto, ele pode ser usado para evitar uma gravidez indesejada. É a pílula do dia seguinte, que apesar do nome dizer dia seguinte, quanto mais rápido você tomar, mais rápido você vai ficar, vamos dizer assim, você vai evitar a gravidez, você vai ter mais chances de evitar essa gravidez. Ela é um contraceptivo de emergência, ou seja, como a gente fala de contraceptivo de emergência, que ele só é para ser usado em casos especiais. Se você usar a pílula do dia seguinte regularmente, ela vai perder o efeito e vai causar efeitos colaterais que podem aumentar até o índice de câncer nas mulheres. Esse uso ele é indicado após o sexo desprotegido ou caso de alguma falha com o anticoncepcional. Vamos dizer que ocorreu uma ruptura da camisinha, a camisinha estourou. Nesse caso, a mulher tem a opção de ir na farmácia, compra a pílula do dia seguinte ou pega no posto de saúde e assim que ela terminou a relação sexual, viu que isso aconteceu, ela vai na farmácia, quanto mais rápido melhor, ou no posto de saúde, pega isso e toma. E ela não vai engravidar dessa forma, ou vai correr bem menos risco. Entretanto, se essa camisinha estourou, ela vai ter riscos de pegar doenças. Se um parceiro dela for um parceiro que tenha relações sexuais com muitas mulheres e uma dessas estava doente, é possível que ela pegue uma doença.
porque vai haver o quê? Troca de fluido. Fluido seminal, fluido vaginal, tanto ela pode passar uma doença para o homem, como o homem pode passar uma doença para ela. Por isso que é importante saber com quem vocês vão se relacionar sexualmente. Outras coisas importantes para se falar. Não interrompe gravidez que já esteja em andamento, ou seja, se já ocorreu a fertilização, se já ocorreu, não tem como mais você parar. A pílula ela não vai interromper. Ela não precisa de receita e causa os efeitos colaterais que eu falei. É um medicamento muito forte e que deve ser evitado ao máximo tomar. A gente também tem, pessoal, por último, os métodos anticoncepcionais cirúrgicos, que tem a ver com cirurgia, né? A gente tem a ligadura das tubas uterinas, que é um procedimento cirúrgico em que o médico amarra ou corta as tubas uterinas da mulher. Isso interrompe a comunicação entre os ovários e o útero e, consequentemente, vai deixar os espermatozoides sem conseguir chegarem até os ovócitos. Logo, não ocorre fecundação. Se não ocorre fecundação, não ocorre gravidez. Essa é a função da ligadura das tubas uterinas. Entretanto, é um processo cirúrgico bastante complexo. Existe também a vasectomia. A vasectomia é o processo cirúrgico que se faz no homem. Esse processo, os ductos que a gente viu, que levam o sêmen dos testículos até o pênis, eles são cortados de forma que vai ter produção de espermatozoide, mas ele não vai conseguir chegar para ejacular. Logo, o que é que vai acontecer? Nós não vamos ter espermatozoides no sêmen e logo a gente não vai ter gravidez. São os dois procedimentos cirúrgicos. Eles não são aconselhados para jovens e alguns desses processos, como a vasectomia, eles tendem a ser irreversíveis. Por isso, eles são para pessoas que já têm mais idade, já estão com a vida encaminhada, já têm mais certeza de que é aquilo que eles querem, certo? Porque vai que você faz uma cirurgia dessa, não tem mais, vamos dizer assim, e você quer voltar a ter um filho, não vai poder. Alguns deles são irreversíveis. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo do que ocorre na ligadura. Ó. O médico cortou aqui as tubas uterinas e não ocorre mais o encontro dos espermatozoides. Eles vêm aqui, mas não chegam mais até onde está o ovócito. Como é que vai ocorrer fecundação? Não vai. E aqui, pessoal, está mostrando a vasectomia, que é uma cirurgia menos arriscada do que a da mulher. Ó. É uma vasectomia que corta aqui os ductos que levam o sêmen do epidídimo até o pênis. E esses ductos que levam o sêmen do epidídimo, que é a bolsinha que armazena, até o pênis, eles são cortados e amarrados. Dessa forma, não vai ter passagem de espermatozoide aqui. Logo, o que é que vai ocorrer? Nós não teremos mais espermatozoides na ejaculação. E então, não vai ocorrer mais fecundação por esse homem. Existem também alguns métodos anticoncepcionais intrauterinos. Eu vou deixar para vocês também alguns vídeos de fontes mais confiáveis, porque eu não confio que vocês vão achar essas fontes tão facilmente no YouTube. Então eu indiquei alguns vídeos, eu vou deixar lá uns 3 vídeos. Quem quiser saber mais sobre métodos anticoncepcionais, vai nesses vídeos que eu vou deixar lá no blog. A gente tem o DIU, que é entre esses intrauterinos, que é dentro do útero, que é o dispositivo intrauterino. Ele é uma pecinha com hastes de cobre ou plástico que é introduzido no útero da mulher. Ele pode ou não conter hormônios e é mais um que tem que ser feito com acompanhamento médico. Ele pode passar até 10 anos no corpo da mulher, em alguns casos, e ele é um método anticoncepcional que gera esse incômodozinho, porque ele vai ter que ser colocado por um médico. Entretanto, ele para evitar gravidez, ele é eficiente. Aqui a gente vê, ó, esse aqui é o DIU, o dispositivo intrauterino. Aqui tem outra versão. E aqui é como ele é colocado. A gente tem a tuba, o útero. Aí aqui o útero, ó. Na cavidade do útero é colocada essa pecinha plástica aí, esse DIU. E aqui é a vagina. E ele, geralmente, se ele tiver hormônio, ele impede a ovulação e impede que os espermatozoides cheguem nas tubas uterinas
que é onde vai ocorrer a fecundação. Por fim, tenham uma boa semana todos vocês, façam a atividade, que ela é muito importante para a gente saber o que é que vocês entenderam, o que é que vocês não estão entendendo e tentar corrigir na próxima aula. É importante também que vocês reflitam sobre a sexualidade, sobre os métodos anticonceptivos e prestem atenção e entendam, e quando vocês precisarem, vocês terem uma ideia de como é que se usa, certo? Mesmo que isso ocorra daqui a alguns anos, você já tem uma condição de saber que existem métodos anticonceptivos e que existem doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, existe a gonorreia, várias outras doenças que podem ser evitadas com o simples uso de uma camisinha que não custa R$ 5 no mercado e você tem de graça no posto, certo? Então, boa semana e até mais.